Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Celebramos na liturgia de hoje um santo que é mais conhecido no Brasil do que na sua terra natal. São Benedito o Negro. Ele é natural da Sicília, de pais africanos da Etiópia, e era um eremita franciscano que depois, quando o Papa determinou que os eremitas entrassem para viver em comunidade, ele então vai entrar em uma comunidade no convento dos franciscanos conventuais e depois vai ser também provincial daquela região. E depois então, quando os portugueses vieram para cá, eles, para evangelizar os africanos, eles trouxeram essa imagem de um santo porque São Benedito é negro. E então ele foi logo difundido, sobretudo no sudeste brasileiro, mas um pouco por todas as regiões. Tantos municípios têm esse nome, ou tem São Benedito como devoto. É um santo tão importante do Brasil que ele tem um nome diferente daquele de São Bento, Bento e Benedito, enquanto nas outras línguas quase sempre esses dois santos têm o mesmo nome. Uma vez eu estive no santuário de São Benedito, e primeiro que eu perguntava para os palermitanos sobre esta igreja, e eles diziam, não existe nenhum santo aqui. E eu fui na internet, procurei até que cheguei nesse lugar. E o guardião daquele convento, o reitor do santuário, dizia, nesse santuário vêm os brasileiros, sobretudo, e um pouco de venezuelanos. Queremos pedir a ele que interceda por todos nós. Hoje, nós ontem não refletimos sobre o início do livro de Jonas, onde ele recebe do Senhor uma missão de evangelizar a cidade pagã de Nínive. E então ele, com muita má vontade, aceita a missão, mas começa a fugir também dessa missão. Hoje na leitura é o momento que ele vai propriamente. O Senhor vai dizer, levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive. A leitura vai falar assim, que Nínive era uma cidade tão grande que precisava 3 dias para ser atravessada. E também, ironicamente, a leitura vai dizer assim, que ele caminhou por um dia. E veja que Deus fala, levanta-te e põe-te a caminho da cidade. Ele trabalha 1/3 daquele trabalho confiado, anunciando, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mas Deus não mandou que ele dissesse isso, não ameaçou a destruição da cidade. É Jonas, na sua má vontade, que chega a uma conclusão. Essa cidade não vai se converter, Deus vai destruí-la. Então anuncia a destruição. E o que acontece? Aquilo que o profeta não queria. Os ninivitas acreditaram em Deus. Começaram a jejuar, a vestir sacos. O rei decretou com os príncipes que todos os homens e animais não deveriam mais comer nem beber água, que todos deveriam se cobrir de sacos e todos deveriam rezar com força a Deus. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Ou seja, nós conhecemos tantos profetas que em Israel não tiveram o mínimo crédito. Jonas, ele anuncia para a cidade pagã se converte. E todos, do rei até os animais, começam a fazer penitência. E então, assim conclui a leitura de hoje, vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Veja que o profeta, com má vontade, faz 1/3 do trabalho e ainda anuncia aquilo que Deus não tinha dito, que em 40 dias a cidade iria ser destruída, e nesta cidade um profeta produz os frutos de conversão que não se tinha produzido em Israel, aonde os profetas eram matados, mesmo se empenhando para a conversão do povo. É esta a peculiaridade do livro de Jonas. O profeta que é enviado para evangelizar os pagãos, a contragosto, cumpre a missão, é aquele profeta que vai ser engolido pelo peixe fugindo do Senhor. A contragosto, ele cumpre a sua missão e o povo de Nínive acolhe e se converte.
e então ainda vai ter a ira de Jonas contra aquilo que Deus fez para com este povo. Nós no Evangelho de hoje estamos com Jesus na casa dos seus amigos, Marta, Maria, que são as irmãs de Lázaro. Então, se fala que Jesus chega nesse povoado. No Evangelho de João se diz que esse povoado é Betânia. Entrou na casa de uma mulher de nome Maria, recebido por ela. Sua irmã chamada Marta, sua irmã chamada Maria, sentou-se aos pés de Jesus e escutava sua palavra. Então aqui nós temos Maria, que é o exemplo da escuta da palavra, o exemplo da oração. E por outro lado, Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Na verdade, não se diz aqui precisamente quais seriam esses afazeres, mas se pode deduzir que era preparar uma acolhida para o Senhor, preparar alguma coisa, que também isso é necessário. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Qual é o problema preciso de Marta? Antes mesmo da resposta de Jesus, podemos intuir. Marta é aquela que está ocupada com muitos afazeres que são também bons, mas não valoriza a escuta da palavra e por isso não aceita aquilo que a irmã está fazendo. São as duas dimensões, os dois pulmões da nossa fé. A escuta da palavra, a oração e também o serviço de apostolado, o serviço de caridade. Ora, o Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que pode ser esta coisa única necessária? São duas possibilidades que o Evangelho nos deixa intuir. A primeira é aquela que o estar centrado naquilo que se deve fazer. Por quê? Eu dizia, são os dois pulmões da nossa fé, a vida ativa e a vida contemplativa, que não são opções opostas de vida evangélica, mas complementares. Ora, Maria, estando em oração, na escuta da palavra, podia reprovar a atitude de Marta, mas ela não faz. Ela aceita aquilo que está acontecendo. Ela, então, aceita que o trabalho que está fazendo Marta seja feito, os seus muitos afazeres. Por outro lado, nós vemos que Marta é aquela que está dividida, não centrada do aquilo que se deve fazer, mas preocupada com aquilo que a irmã está fazendo. Esse pode ser o primeiro problema. O segundo problema é aquele que Marta não dá valor à escuta da palavra que está fazendo Maria nos pés do Mestre. O estar nos pés de Jesus é um gesto de discípulo. Quando Paulo vai ser apresentado, Paulo vai dizer de si mesmo, nos Atos dos Apóstolos, que ele estava nos pés de Gamaliel, aos pés de Gamaliel, para dizer que ele era o discípulo de Gamaliel. Então, Maria é uma discípula. Então, ela é aquela que escuta, que contempla, e esta atitude Marta não valoriza. Um problema ou outro nos leva à mesma conclusão. Caros irmãos, a nossa fé, a nossa igreja tem dois pulmões que nós não podemos desvalorizar um ou outro. Todas as duas atitudes são importantes. É importante a escuta da palavra, a oração, a vida de contemplação. Nós não somos apenas assistentes sociais, nós não somos fazedores de pastoral. Mas a igreja não se reduz a isso. Às vezes tem pessoas que valorizam só uma dimensão em detrimento da outra e critica quem faz a outra. Todos nós devemos fazer as duas partes, porque também a outra parte do serviço de evangelização, a outra parte do serviço de caridade deve ser também empenho de todos os cristãos. Naturalmente que, mesmo entre os santos, nós reconhecemos aqueles que se dedicaram mais a isto ou aquilo, mas todos fizeram as duas coisas. Nós também podemos ter uma tendência e precisamos na vida da igreja de pessoas que sejam especializadas em uma área, mas todos devemos visitar e ter as duas atitudes da nossa vida de fé.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.